Amigos e amigas, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro que a Rosa Cruz Áurea promove através da nossa página do Facebook Live. Esperamos que possamos desenvolver o tema de hoje, que tem como foco principal a batalha interior. E nós gostaríamos de tratar desse tema de forma que nós pudéssemos encontrar alguns elementos que nos pudesse auxiliar nesse processo dessa batalha interior entre duas forças que se encontram dentro de nós. Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, nós gostaríamos de fazer a seguinte abordagem. Independente do nome que se dê, nós entendemos, e hoje a ciência também, grande parte dela percebe e aceita, que há uma ordem universal, que há um princípio universal que rege toda a criação e que a vida ou a existência de planetas, de sistemas solares, de sistemas zodiacais, ela não acontece ao acaso, nem acontece de forma aleatória. Existe um princípio, existe uma ideação e para que essa ideação se realize, existem princípios que são chamados à existência para que todo esse plano possa dar o vir a ser àquilo que ele se propõe. De forma que nós vivemos num planeta, nós vivemos dentro de um sistema solar, e esse sistema solar vive dentro de um sistema zodiacal. E o ser humano é parte de todo esse conjunto. Por isso que nós dizemos que o ser humano é um micro-universo. Ele reproduz exatamente aquilo que está proporcionalmente maior do que ele, um planeta, um sistema solar, um sistema zodiacal. Todas essas forças, todas essas radiações que compõem esse sistema estão presentes também dentro de nós. E como vocês já devem conhecer, o ser humano não é isso que apenas aparece para nós, né? Não, ele não é apenas um corpo físico. Quando nós falamos que ele é um pequeno universo, que ele é um micro-universo, um microcosmo, como nós falamos também, nele estão presentes todas essas influências. E esse micro-universo, ele também tem a forma esférica, ele é um campo magnético. Campo magnético esse é onde estão presentes todas as radiações do nosso planeta, do nosso sistema solar e de todo o nosso sistema zodiacal, como se eles estivessem projetados, né? E houvesse uma réplica deles dentro de todo esse sistema que nós chamamos o ser humano. E como na criação de um universo existe uma intenção, existe um princípio, né? Existe uma ideação, assim também para nós. Porque também nós somos parte dessa criação. Então, ao ser humano, há reservado uma tarefa, uma missão, a qual ela não vai se desenvolver completamente em toda a sua plenitude sem a nossa participação consciente, de forma que, para que a realização, para que a plenitude se manifeste no ser humano, é preciso que nós, como parte desse processo, minimamente entendamos, sejamos conscientes do todo e daquilo que nós somos como parte desse todo, de forma que a gente possa se integrar, possa de fato, possa fazer parte e uma parte consciente e nos tornarmos, em algum momento, colaboradores desse sistema. O que acontece conosco hoje é que há um elemento
que nós desconhecemos. Esse elemento universal em nós, ele não tem, vamos assim dizer, uma influência determinante nas nossas vidas. É como se a gente tivesse perdido a conexão com o universal e nós estivéssemos ligados a esse universo, mas sempre olhando para nós mesmos. Sempre como se nós mesmos fôssemos o centro desse universo. De forma que, a partir do momento em que eu não consigo me conectar com a ideia central da criação do ser humano, quer dizer, da nossa criação, eu perco a possibilidade de colaborar, de participar ativamente num processo para o qual todos nós fomos idealizados. Isso tornou o ser humano egocêntrico. Ele praticamente se distanciou da criação universal e criou um mundo próprio para si mesmo. E esse mundo próprio, que é o seu estado de consciência atual, determina completamente a nossa existência hoje. De forma que nós não temos uma vida ou uma existência cooperativa com a ideia original do todo. E por isso nós falamos que nós portamos a unidade. Dentro desse micro-universo estão todas as possibilidades para que ele se reintegre, para que ele possa fazer a sua tarefa, aquilo que lhe cabe dentro desse processo como um todo. Mas existe também hoje aquilo que nós chamamos de separatividade. Então nós vivemos, como seres humanos hoje, uma realidade apartada. Nós vivemos duas naturezas. Nós temos a nossa natureza egocêntrica, que é, por exemplo, hoje a determinante, o nosso estado de consciência hoje é completamente egocêntrico. Tudo aquilo que a gente manifesta é centrado em nós mesmos e está, vamos assim dizer, ligado à nossa automanutenção, à nossa autoconservação, ao nosso desenvolvimento aqui, nesse próprio estado de consciência. E a partir disso nós construímos um círculo vicioso, um círculo do nascer, do crescer e do fenecer. Essa é a nossa realidade interior. Mas também está presente e de alguma forma ativa a unidade. E é justamente o conflito, e por isso o nome é a batalha interior, entre essas duas condições de consciência, que na verdade são duas condições de consciência, onde uma predomina sobre a outra, mas como a unidade é o fundamento da criação, ela sempre vai tentar ser restabelecida pela própria unidade. De forma que dentro de nós sempre haverá uma voz que busca realizar-se apesar da nossa egocentricidade. E é isso, é essa luta interior que nos torna buscadores, inquietos. E essa inquietude, que é a luta da realidade universal dentro de nós e a luta da separatividade tentando se autoconservar, que é responsável por todos os conflitos nas nossas vidas, na nossa sociedade, no nosso mundo atual. Então, o conflito original está dentro de nós. As duas naturezas têm que ser reintegradas. Ou dito de outra forma, a natureza da separatividade, ela precisa ser eliminada do nosso sistema. E isso acontece a partir do momento em que eu tomo consciência dessas duas realidades dentro de mim mesmo. O buscador, aquele ser inquieto, ele é caracterizado justamente
por essa dualidade, por essa busca da unidade. Só que hoje, toda a nossa busca, ela está voltada para o estabelecimento, vamos assim dizer, a fixação dessa ordem temporal como se ela fosse uma ordem eterna. De forma que nós buscamos a verdade, a felicidade, a realização do amor, enfim, uma série de ideais dentro da nossa natureza egocêntrica. Porém, a instância superior desses ideais se encontra na unidade, numa realidade que está fora da egocentricidade. Então, amigos, nós, tendo colocado assim, em linhas bastante gerais, essa manifestação dessas duas ordens de natureza dentro de nós mesmos, nós gostaríamos agora de avançar um pouquinho, porque esse é o conflito básico que cada um de nós tem que resolver na sua vida. Enquanto o ser humano não resolver esse conflito das duas ordens de natureza dentro de si mesmo, a sua vida nunca terá um sentido de plenitude, de realização. Ele sempre se encontrará insatisfeito, ele sempre se encontrará infeliz, ele sempre encontrará momentos de felicidade, mas momentos de dor. E o primeiro passo no caminho de restabelecer a unidade é o reconhecimento do estado de ser que nós temos hoje, chamado de egocentrismo, de separatividade. Não apenas no sentido egocentrismo, no sentido de nós isolarmos o outro ou fazermos escolha por isso ou por aquilo. Isso também é um reflexo dessa egocentricidade. Mas acharmos que o mundo gira em torno de nós mesmos e não percebermos que estamos desconectados do princípio universal que está latente dentro do microcosmo, desse ser universal que somos nós. Então, o primeiro passo é essa inquietação, é essa percepção de que há algo de errado dentro de nós. A segunda etapa desse processo é buscar uma solução para esse conflito interior. E os elementos que nós vamos buscar a princípio são as ferramentas que nós temos à nossa disposição. E que ferramentas são essas? São as ferramentas dos nossos sentidos, são as ferramentas do nosso pensar, da nossa vontade, da nossa volição, do nosso sentimento e, a partir daí, das nossas ações. E tentamos e buscamos cultivar, cultuar, dividir, enfim. Existem diversas formas de fazermos essa busca. Porém, trilhamos diversos caminhos, de A a Z, utilizando essas ferramentas. E sempre ao final dessas experiências, normalmente nos encontramos novamente vazios, ou dito de outra forma, incompletos. Eles não restabelecem essa unidade. Amigos, através dos elementos egocêntricos, através dos elementos do pensar, do querer, do sentir e do agir, nós não vamos restabelecer a unidade com o princípio universal dentro de nós. Porque todos esses instrumentos que nos foram dados, eles estão dominados, estão a serviço desse processo de separatividade que se estabeleceu dentro de nós. Então nós teremos que partir do elemento universal dentro de nós, e não das ferramentas que estão sob controle da separatividade. E essa centelha espiritual, que nós assim chamamos esse princípio universal, ele está em estado latente e a todo momento
essa latência é como que despertada. Ela é como que impulsionada para que nós tomemos consciência dela. E isso se reflete muito pelo conflito estabelecido dentro de nós. Então, o processo ao qual nós devemos nos empenhar é de buscar a conectividade com esse elemento universal. Esse elemento universal foi falado em todas as linguagens poéticas, religiosas, em toda a filosofia universal, perene. E o centro da atividade desse elemento universal no ser humano, ele se conecta através do coração. E não é à toa que a linguagem universal fala do coração de diversas formas, né? E ele traz em si a possibilidade de conectar o elemento universal que está no microcosmo à personalidade, que é o instrumento que nós dispomos para realizar o trabalho de reconexão, de dar fim à separatividade que se estabeleceu dentro de nós. Então, o que nós temos hoje é um conflito ou uma separatividade entre o microcosmo, que a personalidade habita, e a própria personalidade. São dois elementos que estão convivendo dentro de um mesmo sistema, porém, que estão desconectados um do outro. E isso traz para a vida, para a nossa existência, o reflexo que nós vemos na nossa vida diária, na nossa vida social, na nossa vida em comunidade, nos nossos países e no mundo em geral. Tudo aquilo que nós vemos manifestado fora de nós, todos os conflitos, todas as divergências, elas têm origem em nós mesmos, nessa separatividade fundamental que foi estabelecida dentro de nós. E nós poderíamos perguntar, mas como se estabeleceu isso? E por que se estabeleceu essa condição de separatividade do ser humano? Amigos, eu vou fazer essa colocação e com isso nós podemos dar por encerrado essa primeira fase. E aí nós podemos começar a fazer perguntas ou a fazer colocações, enfim, criar uma dinâmica entre nós, tá bom? Todo o processo de criação, todo o processo de manifestação, ele vai requerer, em algum momento, daqueles que participam do processo, um estado de consciência ativo. Percebam que o processo evolutivo, entre aspas, vamos falar, que ele se deu, em grande parte, de forma automática, sempre de dentro para fora. Grande parte do ser humano, que somos nós hoje, fomos criados sem a nossa participação consciente. Porém, a partir do momento que foi nos dado a consciência, que foi nos dado a percepção de si mesmo e do processo ao qual nós estamos sendo submetidos, é dado ao homem, ao ser humano, a liberdade ou o livre-arbítrio para que ele colabore conscientemente com o processo que deve dar continuidade ao processo da criação. E por isso que todo o processo perfeito, ele sempre vai dar a liberdade daquele que participa do processo de ser um participante consciente, em livre escolha. E em algum momento nesse processo, nós escolhemos seguir um caminho diferente daquele que nos foi apontado. Na verdade, sempre nos foi apontado mais de um caminho. E toda decisão nossa gera consequências. Então, o processo ao qual de separatividade hoje nós estamos submetidos
foi um processo que nós mesmos escolhemos. Foi um processo no qual nós nos colocamos como o centro do universo, aonde tudo aquilo que nós recebemos, nós guardamos para nós mesmos, geramos um processo de automanutenção, de autoconservação e nos tornamos prisioneiros desse processo. E hoje nós vivemos as consequências disso. E todas as experiências que nós tivemos ao longo desse processo, hoje nos mostra, nos dá a experiência cabal de que há alguma coisa de errado e que é preciso tomarmos uma atitude no sentirmos de darmos uma nova direção à nossa vida. Amigos, esperamos que com isso nós tenhamos bastante elementos para que a gente possa fazer algumas reflexões. Não pretendemos, de maneira nenhuma, esgotar um assunto tão vasto como esse em alguns minutos, mas pretendemos desenvolver algumas ideias, dar alguns elementos para que todos aqueles que estão nesse processo de busca possam, ter a possibilidade de uma reflexão e, a partir daí, tomar as devidas atitudes no sentido de orientar ou reorientar a vida. E, amigos, nós temos já aqui conosco algumas perguntas. A Andréia Costa pergunta: realidade fora da egocentricidade. Como manifestar essa realidade? Obrigado, Andréia, pela pergunta. Esse é o nosso desafio, né? Andréia, os elementos, a estrutura humana, quando foi criada, quando foi idealizada, ela foi idealizada para um processo não egocêntrico. Toda a estrutura orgânica do ser humano, seja ela física, etérica, astral e mental, ela foi concebida para tudo receber, tudo transformar e, assim, tudo renovar, dando os passos seguintes para a construção dos elementos que na criação, no plano da criação, estavam previstos. Esse processo foi interrompido. E hoje o ser humano ele tem apenas esses 4 corpos, e o corpo mais sutil dele, o corpo mental, ele é apenas um corpo mental concreto. E ele precisa, não o corpo mental concreto, nós precisamos criar, a partir do elemento universal em nós, o que nós chamamos de uma nova alma, de um novo instrumento para que ele possa se conectar novamente ao aspecto superior ou ao aspecto espiritual, para que através dessa nova estrutura anímica nós possamos nos reconectar com a força espiritual e transformando assim o nosso estado de consciência egocêntrico num estado de consciência que está centralizado no princípio universal. Isso não é um processo que acontece sem resistências, porque o ego, ele tem vida, ele tem desejos, ele tem forças, e ele tem um princípio fundamental chamado de autoconservação. E ele é extremamente inteligente e astucioso, de forma que
o processo de uma diminuição da egocentricidade e o crescimento da manifestação da unidade em nós, não é um processo que se dê sem mais nem menos. E por isso o título da palestra, a batalha interior. Porque será necessário nós irmos gradativamente alterando o nosso estado de consciência, o nosso estado de percepção da vida e introduzindo, através de um processo que nós chamamos também de um processo iniciático, os elementos universais dentro do nosso sistema. O que acontece é que foram criados bastante obstáculos para que esse processo hoje se manifeste de forma plena. Mas o início se dá no momento em que nós nos tornamos inquietos. A partir daí a gente busca, a partir daí a gente encontra e a gente faz a reconexão primeira, que é entre o elemento universal, essa centelha espiritual, com a personalidade através do coração. Então isso dá início a um processo iniciático, um processo de transformação interior que conhece diversas fases, que também é conhecido como um processo alquímico, né? Um processo de transformação que será no ritmo e no tempo de cada um, porque ele é um processo completamente interior e individual. Apesar de que uma escola espiritual, ela poderá ser, para esse ser, uma facilitadora, porque todos os que se reúnem em torno desse processo formam um campo, e esse campo poderá nos auxiliar com todas as forças, com tudo aquilo que aqueles que estão no caminho depositam como contribuição para a sua formação. Então, Andréia, resumindo, como manifestar essa realidade? Nós só vamos manifestar essa realidade através de um processo interior e que assim, não devemos ter expectativas de tempo. O mais importante é colocarmos os pés no caminho, darmos os primeiros passos. E a partir daí, o nosso estado de consciência vai mudando e tudo aquilo que nós criamos como estado de consciência novo, ele também vai alterar a nossa realidade exterior. Obrigado, André. O Gilberto Gomes pergunta: como faço para ter mais acesso? Gilberto, eu não sei se você está perguntando aqui, assim, como você faz para ter mais acesso, se é a escola da Rosa Cruz Áurea ou, enfim, eu vou te responder nesse sentido. Se não for isso que você está perguntando, você pode refazer e eu tento responder de outra forma, tá bom? A escola espiritual é uma escola aberta, a Rosa Cruz Áurea é uma escola aberta e todos aqueles que têm interesse de participar dessa escola participam dessas atividades públicas como essa ou como as atividades presenciais que têm em seus núcleos, em seus centros de conferência. E à medida que você percebe que esses ensinamentos, né, essa doutrina que está sendo colocada, esse caminho que está sendo colocado, faz sentido para você, você se conecta com ele, assim, o seu coração reconhece ele como algo que é real, que pode ser verdadeiro, você simplesmente pede para fazer parte e aquelas pessoas que estão responsáveis, vamos assim dizer, por tocar aquele trabalho naquele local, naquela região, vão lhe indicar os próximos passos. Mas é fundamental esse primeiro reconhecimento, esse primeiro contato. Para isso existem essas palestras como essa, esses nossos encontros. Existem também a nossa literatura que está disponível para download gratuito no nosso site, no site
da Pentagrama Publicações, e provavelmente os nossos amigos depois colocam isso aí no chat para que vocês possam ter acesso. Tem também todas essas palestras que já foram feitas anteriormente, que estão gravadas nos nossos canais, tanto no Facebook como no YouTube, de forma que o acesso está dado. Então, havendo interesse da parte de qualquer um de vocês, especificamente você, de gostar, de querer participar dessa atividade, é só manifestar isso de forma clara na sua região onde você está, ou se não está em nenhuma região, manifestar através da nossa página do Facebook, e as pessoas responsáveis entrarão em contato para dar essa oportunidade, ok? Tem aqui mais uma colocação da Andréia, que eu vou ler para vocês. Ela diz o seguinte: mas já nascemos e ganhamos uma certidão de nascimento, pagadores de impostos. Como sair desse estado egocêntrico, estando dentro desse sistema criado para sermos pilha, entre parênteses, doadores de energia? Essa voz interior nos dá essa inquietude, porém me sinto andando em círculo. Andréia, é muito interessante essa sua colocação. Me ocorre dizer o seguinte, Andréia. A nossa existência, a vida, como nos foi dada, e para cada um de forma diferente, cada um nasce num país, numa região, numa família, pertence a uma raça. Tudo que a vida nos provê, ela provê com sabedoria. Apesar de nós vermos esse lado, vamos assim dizer, entre aspas, negativo da vida, né? Nós somos pagadores de impostos, estamos aqui andando em círculos, né, como você diz, isso tudo é realidade. Mas é realidade também que as portas estão abertas e a vida nos coloca perante as situações para que nós aprendamos a reconhecer o caminho que precisamos trilhar. E nós não precisamos negar a vida ou achar que a vida é mal, que o sistema é mal, porque tudo isso fomos nós mesmos que criamos e, como você disse, nós alimentamos. Mas existe uma lição para ser tirada daquele que está nesse processo de inquietude. Para aqueles que estão conformados com a vida, nós não precisamos dizer nada, porque eles estão bem como estão. Mas aqueles que estão inconformados ou inquietos porque essa voz do interior o incomoda, é preciso que a gente aproveite as lições que a vida nos ensina diariamente, desde o momento em que nós acordamos e abrimos os olhos e nos defrontamos com esposo ou esposa, filhos ou filhas, pais, enfim, quem seja, até o momento que nós vamos dormir, passando pelas experiências diárias, de trabalho, de patrão, de empregado, enfim. As situações aparentemente as mais adversas que a vida pode nos propor. Mas é aí da vida que nós temos que aprender. Então, o processo iniciático, ele não se dá apartado nem negando a existência que nós temos, mas tirando proveito das lições que a vida pode nos dar. E você pode transformar essa situação de andar em círculo para fazer parte de uma espiral de desenvolvimento.
porque a sensação que nós temos é essa mesmo, de estarmos rodando em círculo. E nós estamos numa roda da vida e da morte. Mas podemos, através desse processo de iniciação, sair tranquilamente desse processo, vamos assim dizer, dessa roda viva, né? Dessa roda de samsara, como é chamado também. Ok, André? Obrigado. A Ângela Vilar pergunta: o sofrimento acontece no nosso ego e não na nossa essência? Veja, Ângela, o ego, quer dizer, ele sempre está insatisfeito, né? Ele sempre quer mais. Todos os desejos do ego são irrealizáveis e ele nunca vai estar satisfeito. Quer dizer, isso, e por isso ele sofre. Então, toda a vida centrada no ego é uma vida que sempre vai levar ao sofrimento. Porque ele não se sacia, né? O desejo é algo insaciável. E isso é uma lição positiva, porque realmente ele não é uma finalidade em si mesmo. O egocentrismo é algo que precisa ser extirpado. Veja, o ego não é um problema. É ele estar no centro da vida que se torna um problema. Nós só temos o ego, nós não dispomos de outros elementos para trabalhar. Mas é importante que nós sejamos um servidor, conheçamos o plano que está na base da nossa criação para que a gente possa servir e não ser servido o tempo todo como é, porque é isso que o ego faz. Nós estamos sempre em busca de autossatisfação, seja material, seja espiritual, seja sentimental, seja volitiva, enfim. Nós estamos sempre em busca de uma satisfação do próprio ego. E isso é completamente insano. E essa é a causa de todas as nossas doenças. Então, claro, o sofrimento acontece no nosso ego. Agora, e não na nossa essência. Veja, se nós chamarmos de a nossa essência esse princípio universal, que se encontra latente, que se encontra, vamos assim dizer, não manifestado, ele não é o regente do nosso sistema, nós não temos nem como avaliar se essa essência ela sofre segundo os parâmetros do ego, porque nós só conhecemos esses parâmetros, mas nós podemos dizer sim que ela busca manifestar-se o tempo todo. Ângelo Silésios diz que a cada batida do nosso coração, ela nos chama para a realização. Então, esse princípio universal, ele está sempre tentando se manifestar. Mas nós estamos sempre de costas para o sol. O sol nunca vai deixar de brilhar, mas nós temos que nos volver. Dizer que ele sofre por isso é difícil. Me considero incompetente para te dizer isso, tá, Ângela? Mas muito obrigado pela pergunta. A Carla pergunta: por que escolhemos o caminho do sofrimento? Talvez, Carla, se a gente soubesse, se a gente tivesse clareza, né, naquele momento, no momento em que nós estamos escolhendo esse caminho, de que ele seria um caminho de sofrimento, nós não teríamos escolhido. Mas a experiência é boa por isso, porque
todos aqueles que se tornam maduros pela experiência. Sem a experiência do sofrimento, nós não buscamos a unidade. Sem a experiência, sem o sofrimento da separatividade, a busca da unidade não aconteceria. Então, não é por acaso que o sofrimento nos é dado. Ele nos é dado para que nós possamos aprender alguma coisa, possamos aprender a lição de voltarmos à unidade. O César Vicenço pergunta: quais são as armas que utilizamos nessa batalha e como desenvolvemos elas? Essas armas, acredito, né? César, a batalha que se dá dentro de nós é uma batalha entre duas forças. E nesse instrumento que é a personalidade, que somos nós temos uma possibilidade de observar essa batalha dentro de nós. As experiências, esse amadurecimento que o ser humano tem através das experiências, ele desenvolve no ser humano a capacidade de observar e de apenas observar sem julgar valores de certo e errado, de bom ou de ruim, de errado e de certo, né? Sobre a luta dessas duas forças dentro de nós. Então, a força do egocentrismo começa a se tornar muito clara à medida que muitas experiências são realizadas. E a força da unidade também começa a se tornar perceptível, pelo menos intuitivamente em nós, pela busca, pela nossa inconformidade com a vida. Então, um primeiro elemento que nós podemos chamar de uma arma que a gente pode usar a favor, no sentido de nos levar ao caminho da unidade, é a observação. É a observação daquilo que nos move, de como se movimentam em nós os nossos pensamentos, de como se movimenta em nós os nossos sentimentos, de como se movimenta em nós a nossa vontade. E desses três elementos básicos, e através deles, nós agimos. De um modo geral, nós não temos consciência e por isso nós dizemos que nós reagimos, nós não agimos. Em nós, assim, funciona muito mais o sistema nervoso automático. Para tudo nós temos uma resposta pronta, seja ela de uma defesa orgânica, seja ela de uma resposta intelectual, enfim, que seja. Mas há a possibilidade de nós desenvolvermos a capacidade de observação e a capacidade da neutralidade. Quando nós dizemos neutralidade, é no sentido de não se deixar envolver rapidamente pelos sentimentos ou pelos pensamentos ou pelaquela volição que é como que um impulso que imediatamente vem após algum estímulo. Então, é possível o ser humano, vamos assim, dar um delay nessas respostas automáticas e ele observar.
É claro que isso não é um processo que se desenvolve rapidamente. E também não é um processo no qual nós devemos se utilizar de algum tipo de exercício específico dos nossos pensamentos ou dos nossos sentimentos, enfim, dos nossos sentidos. Mas observar a nossa vida diária, os resultados que são produzidos a partir das nossas reações. Então, é preciso que a gente comece a se tornar mais consciente daquilo que nós mesmos produzimos na nossa vida. Sejam essas coisas doenças, sejam elas reações de terceiros sobre aquilo que nós desencadeamos, mas é preciso que a gente fique mais atento à vida. Então, a partir daí, e a partir de um voltar-se cada vez mais para esse elemento universal dentro de nós, novos processos orgânicos também vão se desenvolvendo dentro de nós. A capacidade de observação, ela pode desenvolver também aquilo que nós podemos chamar de o despertar da rosa ou o despertar dessa centelha espiritual. E ela se torna ativa em nosso organismo, de forma que ela se liga à nossa circulação sanguínea e, a partir daí, se liga a todo o nosso sistema nervoso, a nosso sistema cerebral, enfim. Então, elementos novos são colocados dentro do nosso organismo. E tudo isso vão causando reações não só orgânicas do ponto de vista biológico, mas também nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa volição e na nossa ação. Então, César, esse é um processo que vai se desenvolvendo progressivamente à medida que nós vamos alimentando ele. Esse processo é desenvolvido, por exemplo, dentro de uma escola espiritual como a da Rosa Cruz Áurea. Esse processo também é chamado de um processo iniciático ou um processo de discipulado. É um caminho que se trilha. Tá bom? Obrigado. Tem mais uma colocação aqui da Andréia que diz o seguinte, achei muito interessante. É possível aqui na Terra, sendo o nosso plano dual? Sim, Andréia, claro. Esse processo da dualidade é um processo que nós alimentamos, mas ele pode ser completamente modificado. Veja, o mundo dual que nós vivemos, ele é fruto do nosso estado de consciência. Nós podemos reverter completamente. E aqui na Terra, enquanto estivermos vivos, nessa estrutura de vida que nós estamos falando aqui e agora, o processo de transformação de consciência, e é a isso que se propõe a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, é um processo que se dá aqui e agora, no nosso estado de vida, e não depois da nossa passagem, do nosso desencarne, e não nas esferas sutis do nosso campo de vida, de maneira nenhuma. Ele tem início na manifestação material, com os 4 corpos manifestados, e ele poderá também ter a sua plenitude nessa manifestação material. Todo o nosso organismo está preparado para isso, tá bom, André? Não precisamos inventar nada novo nesse sentido.
A Ana Cristina pergunta: o que podemos fazer para dominar as nossas emoções? Veja, Ana, nós temos, de um modo geral, o ser humano ele não tem esse controle. Nós não temos. Podemos até cultivar uma determinada, vamos assim dizer, prudência, uma determinada paciência, enfim, tem um verniz bastante forte de um controle das nossas emoções. Mas, quando pisam no nosso calo, aquela fera que está enrurtida ali, que está guardada, né, que foi ali aprisionada a ferro e fogo, né, pela cultura, ela se desprende. Não se trata, Ana, de nós dominarmos as nossas emoções. O ser humano precisa passar por um processo de transformação completo. E o aspecto emocional, o aspecto sentimental é um deles. Mas, porque eu creio que você já tem noção de que nós falamos, o ser humano ele tem 4 corpos. Um corpo mental, um corpo astral, que é assim, o corpo das emoções mesmo, né? Um corpo etérico e tem um corpo físico, onde essas emoções se manifestam, né? Mas elas estão principalmente num plano astral. E é nesse plano astral aonde assim, se desencadeiam assim, as maiores emoções, e é um plano onde nós não temos consciência, nós não temos assim, uma clareza. Nós falamos, existe o plano astral, é o plano das emoções, mas nós não temos nenhuma consciência, nós não manipulamos a matéria astral. No entanto, ela se manifesta em nós através do nosso corpo astral, dos chakras do nosso corpo astral. E eles é que movimentam as nossas emoções. Então, quando elas se descarregam através dos vórtices dos nossos chakras, o nosso corpo astral entra em movimento, isso movimenta o corpo etérico e essas emoções se manifestam através do nosso corpo material, em alegria, em tristeza, enfim, em diversas situações emocionais que nós conhecemos. Então, o controle das emoções está associado a um domínio sobre o corpo astral. E isso nós só vamos ter depois de um processo iniciático realizado, né? Porque aí vai ter o nascimento de um novo corpo astral, o nascimento de um novo corpo etérico, né? de uma nova forma material. Então, esse processo iniciático não é que ele vá dar o controle sobre as nossas emoções, né? Mas o corpo astral será regido por um corpo mental que estará sendo regido pelo princípio universal da criação. E nesse sentido, esse corpo emocional, como nós conhecemos hoje, ele não existirá mais, né? Ele estará associado e sendo coordenado a um aspecto superior da manifestação do espírito. Tá? Então, não se trata, de fato, numa escola espiritual, de nós termos técnica ou algum tipo de forma de controlar, né? Isso a psicologia tenta, né? Ela tem diversas formas, entre aspas, terapêuticas nesse sentido, mas é apenas uma forma de modelar, de forma a, vamos assim dizer, a tornar o ser humano mais capaz de viver a vida dentro de uma certa normalidade também, entre aspas, né?
mas não é, de fato, uma transformação essencial da estrutura emocional do ser humano. Porque essa estrutura só mudará com a transformação completa do corpo astral. Amigos, nós estamos com o nosso tempo mais ou menos avançado. Nós vamos ler mais uma pergunta aqui, tá certo? E depois nós vamos encerrar a nossa atividade. Com certeza não vamos responder a todas as perguntas, né? Mas vocês podem deixar essas perguntas no nosso canal do Facebook. Nós temos vários alunos que trabalham nesse sentido, de por escrito, na medida também da sua possibilidade de responderem, né? Então podem deixar na nossa página do Facebook essas perguntas que vocês serão contactados também a respeito disso. A Janaína fez uma pergunta aqui mais ou menos longa, eu vou tentar ler, né? Vamos lá. Olá. No meu processo de autoconhecimento, uma coisa me incomoda, que é a visão do conceito da palavra humildade, aqui entre aspas. Gostaria que, se possível, descrever como seria essa virtude na sua manifestação abstrata e comportamental. Essa última principalmente, pois vejo pessoas aparentemente humildes no vestir e sem vaidade externa, mas por dentro não possuem esse valor, enquanto outros possuem uma aparência aparentemente arrogante, mas demonstram humildade. Obrigado, Janaína. Muito bem colocado, né? Porque normalmente aquilo que aparece nem sempre é aquilo que é, né? Então nós podemos, de fato, nos vestir, e você usou aqui a humildade como exemplo, né? Mas de diversas roupagens, né? E, na verdade, ser somente uma aparência. E, na realidade, a nossa vida hoje, a manifestação do nosso comportamento, por mais boa vontade que nós tenhamos, né, Janaína, e por mais sinceridade que nós tenhamos, nós acabamos sempre vestidos de acordo com o ambiente que nós frequentamos, de acordo com a necessidade, enfim. Porque, em realidade, o aspecto essencial nosso, ele está colocado em segundo plano, ou não está manifestado. Então nós vamos estar sempre tentando nos adaptar, porque essa é a natureza da nossa egocentricidade. Ela sempre vai vestir uma roupa na qual ela se sinta mais bem acomodada, seja ela de arrogância, seja ela de humildade, seja ela de intelectualidade, enfim. Nós temos um guarda-roupa infinito e nós vamos usar a roupa que mais nos coloque numa situação confortável, mesmo que aparentemente aquela roupa seja incômoda, porque às vezes nós precisamos ser vítimas, né, para estar melhor posicionados. Então, nós não somos humildes, usando aqui o seu exemplo, por trajar nada, ou por não trajar nada. Existe uma historinha de um rei que dizia-se desapegado de tudo. Ele não se apegava mais ao reino dele, enfim, ele era completamente liberto, vamos assim dizer, de todos os apegos, né? De todos os desejos. E ele, estando nas suas meditações
pelas encostas das montanhas, né? Disseram, rei, chegou um súdito, né? Procurando o rei, dizendo que o castelo dele estava pegando fogo, e ele disse, não tem muito problema e tal, e depois ele se lembrou que ele tinha uma tanga que ele gostava muito, que estava sendo incendiado, e ele se desesperou porque ele gostava muito daquele objeto aparentemente insignificante. Quer dizer, ele estava preso, apesar de tudo, por uma coisa completamente sem valor. Então, assim, para nós, na condição que nós estamos hoje, nós não temos como ser humildes. Não temos, Janaína. A humildade não pertence a um ser egocêntrico. É preciso ele se desvencilhar desse estado de ser e de todos os outros que daí são decorrentes, para que verdadeiramente ele possa não se tornar mais o centro de nada. E no momento que ele for um servidor, aí sim, ele poderá falar em humildade. Não porque ele queira falar, porque ele é. Não porque alguém lhe atribuiu, ou ele mesmo se atribuiu a denominação de humilde ou coisa que o valha. Amigos, muitíssimo obrigado pela audiência. Nós nos colocamos à inteira disposição de vocês através da nossa página do Facebook ou através do nosso canal do YouTube. Se vocês estão próximos a algum núcleo, a algum centro de conferência e queiram se aprofundar, procurem esses lugares. Com certeza nós teremos a maior alegria de recebê-los. E se vocês não sabem aonde esses centros estão, procurem em nosso site, o www.rosacruzaurea.org.br, e vocês vão ter lá todo um mapa com telefone, endereços, enfim, dos nossos centros de conferências e núcleos. Ok? Muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa noite.